Glória a Deus. João, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 18, é a nossa leitura. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Do que ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, aleluia, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Ó Pai, eis aqui a tua santa palavra, Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração. Estamos aqui para te ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Deus. Ó Deus, nos dá a graça de ser fiel ao texto, Pai, para que a sua igreja seja edificada e abençoada, Pai. Em nome de Jesus, repreende, meu Pai, todo comichão, todo deturpador da palavra, todo ladrão da semente, que o nosso coração e a nossa mente seja cativa ao trono da graça, para entender o que o Senhor está falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 5, fala que Jesus estava fazendo a obra do Pai, a obra do Senhor, na Judéia, só que começou a vir uns burburinhos que Jesus estava batizando mais e fazendo mais discípulos do que João Batista. Isso traria uma repercussão, traria uma certa perseguição, e o momento não era aquele. Jesus não estava procurando se expor, ele estava, ao contrário disso, ele estava fazendo a vontade do Pai enquanto ele estava aqui na terra. Então, no meio desse conflito, no meio dessa confusão que começou a surgir, ele sai da Judeia e ele vai em direção à Galileia. Só que nesse percurso de Judeia até Galileia, o texto diz que lhe era necessário passar pela província de Samaria. Aqui essa necessidade podemos ver que é uma necessidade material, por ser um caminho até mais curto a ser passado, porém evitado pelos judeus, por conta do relacionamento que eles tinham com os samaritanos, com a terra de Samaria, mas era um lugar mais curto de se passar,
ou até mesmo essa necessidade de atravessar Samaria está se falando de uma necessidade celestial. E eu acredito muito bem que seja essa. Era necessário passar por Samaria, porque ali de Samaria, Deus tinha eleitos para ser alcançado. Ali naquela cidade, Deus tinha uma mulher, Deus tinha um povo para alcançar. Aleluias, através de Jesus Cristo. Então, por isso, foi necessário Jesus passar com seus discípulos. Aí no versículo 6, Jesus, ele estava cansado da viagem. A viagem não era tão curta. E ao cansar da viagem, ele para ali em uma cidade da província de Samaria. Essa cidade era Sicar, na cidade de Sicar, e ele se assenta junto ao poço chamado Poço de Jacó. E quando ele senta ali, os seus discípulos, no versículo 8, a gente vai ver que eles saem para providenciar comida, porque aqui está expressando a necessidade de Jesus. Aqui João, ele revela tanto a divindade de Cristo Jesus, tanto a sua humanidade. Porque quando ele veio aqui na terra, ele veio 100% Deus e 100% homem. Há heresias que dizem que Jesus era 50% homem, 50% Deus, de forma alguma. Há diversas heresias acerca disso, mas aqui esse texto nos mostra bem claro que Jesus é Deus e ele veio como homem também. E como homem ele sentiu uma necessidade que a gente tem cansaço. Estava fadigado da sua viagem, sentiu fome também. E os seus discípulos foram procurar o alimento. E naquele momento que ele se assenta ali, junto ao poço, vem uma mulher. E esse horário era a hora sexta. Provavelmente seja lá para o final da tarde mesmo. E quando chega nesse horário que essa mulher vem se aproximando, ela vai na fonte de Jacó. E porque era fonte de Jacó, foi a terra que Jacó tinha comprado na mão dos amorreus. E os amorreus não queriam considerar esse negócio. E eles tomam novamente de Jacó. E Jacó, ele com muita garra, ele reconquista. No livro de Gênesis fala acerca disso. Gênesis 39, fala que ele reconquista com espada, reconquista com flecha, com lança, e ele retoma a sua terra. E ele dá o seu filho José, ao filho que ele mais amava no momento da sua partida. Ele disse que ele teria uma posição melhor, era sobre aquela terra montanhosa, que seria de José, por isso que era conhecida como Poço de Jacó, que era o poço que Jacó tinha dado ao seu filho José. E quando chega nesse momento, irmãos, que Jesus está ali, aquela mulher se aproxima com seu cântaro. Ela retira a água do poço. E ao retirar a água do poço, Jesus começa uma conversa com aquela mulher, um diálogo com aquela mulher. Dá-me água de beber. Aqui, irmãos, sim, naturalmente apresenta uma necessidade física de Jesus também como homem. Sentiu sede e pediu água àquela mulher. Mas, na verdade, esse pedido de água era Jesus criando um relacionamento com aquela mulher, mas um relacionamento salvador. Criando um relacionamento que aquela mulher não sabia, mas que mudaria toda a história da sua vida. Aleluia. E quando ele pede água, dá-me água de beber, ela se espanta. Olha no versículo 7 o que ela responde. Perdão, no versículo 9. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela se espanta com aquele pedido de Jesus. Como é que pode você, sendo judeu, vai pedir água a mim que sou mulher samaritana? E ela traz, e aqui o autor, o escritor, ele acrescenta essa informação. Os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui, quando se fala que não se dão, não está se falando de uma questão comercial. Isso porque os próprios discípulos de Jesus foram comprar comida em Samaria. Forma de negociar, eles não se davam. Mas aqui traz uma interpretação dos escribas acerca das leis da purificação, que um judeu e um samaritano não estavam autorizados de usar o mesmo cântaro, a mesma jarra.
Então, aquilo trouxe espanto. Como é que pode? Como é que esse homem vai me pedir água sabendo que não pode? Como é que ele, sendo judeu, pede a mim, samaritano? Porque também havia um grande conflito entre judeus e samaritanos. Os judeus, eles consideravam os samaritanos um povo misturado, um povo que era imundo. Era um povo que eles não queriam ter contato, porque eram israelitas misturados com outros povos. E ali eles não tinham uma boa relação por conta disso. Que eles se deixaram se misturar, se deixaram se levar. E por isso eles tinham esse preconceito, eles não tinham comunhão. E aqui você vê esse contexto. Então ela traz um espanto terrível, olha. Judeu e samaritano não se dão. Tem a interpretação da lei da purificação dos escribas, dos fariseus, que não pode usar o mesmo jarro, não pode usar o mesmo cântaro, e ele me pede água. Aí você pode entender que essa mulher ainda, pela resposta de Jesus, ela se achou até superior. O judeu considera o samaritano imundo, mas agora que um judeu está com sede, uma samaritana imunda, porque está com jarro nas mãos, serve para dar água. Então agora eu estou em uma posição que eu tenho uma água. Agora eu posso fazer algo por um samaritano. Perdão, por um judeu. E a gente vê esse tom de entender totalmente errado o que Jesus estava falando pela própria resposta de Jesus para aquela mulher no versículo 10. Olha o que ele diz. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus vai reorganizar a situação na mente daquela moça. Olha, moça, calma. Não é bem assim, não. Se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Ele faz um contraste para entender, olha, você não conhece o dom de Deus. Porque se você conhecesse, ele desperta a curiosidade daquela mulher. Ele já usa aquela espanto que ela já estava, e ele ainda aguça a sua curiosidade. Se você conhecer o dom de Deus, dom nós sabemos que é presente. Se vocês conhecerem esse dom de Deus, essa dádiva, esse presente de Deus, e quem te pede, você teria já pedido a ele, e ele te daria. Ele está dizendo, olha, eu estou lhe pedindo um pouco de água, de um poço comum, e você está me negando. Mas se você soubesse quem é que está lhe pedindo essa água, eu te daria essa água. Mas não seria uma água simples, seria uma água viva. E olha como ela entende, a forma que ela responde. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha como ela entende. Ela entendeu essa água viva que Jesus estava falando como se referisse ao próprio minador de água. O poço estava juntado ali, a fonte estava juntada às águas que tinham saído do minador, e eram as águas comuns. E nós vimos que ela entende isso de uma maneira ainda carnal, de uma maneira física, quando ela pergunta: Senhor, tu não tens com o que tirar. Olha, você não tem nem um balde, uma corda para tirar uma água. E ainda que você tivesse, ela prossegue: o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? A água viva ela vai brotar debaixo da fonte que é o minador. Se Jesus não tinha um balde para pegar água de cima, como é que ele ia pegar águas profundas para dar essa água viva a ela? Ela não estava entendendo que Jesus estava tratando de algo espiritual.
Enquanto ela achava que estava se falando de uma água viva, de um minador que brotava de um minador, ele estava se falando de uma água que jorrava para a vida eterna. Estava falando da própria vida eterna que estava ali declarando, só que ela não conseguia entender. Só que nesse período, irmãos, aquilo, todo esse diálogo, era um momento onde Cristo Jesus estava conquistando, alcançando a alma daquela mulher, alcançando a vida daquela mulher, e a cada conversa, a cada pergunta, a cada resposta, era o próprio trabalhar de Deus na vida daquela mulher. Enquanto Jesus ia falando com aquela mulher, o Espírito Santo ia trabalhando ativamente no seu coração. Aleluia! Quando ela ia ouvindo as palavras de Jesus, aquilo trazia questionamentos por dentro dela, e a ponto de ela não conseguir se calar, e ela saía perguntando uma coisa atrás da outra. Porque ela fala, quando Jesus fala, se você conhecer o dom de Deus, e conhecesse dessa água viva, qual é o referencial que ela tinha? Ela vai dizer qual é o referencial. Ela olha, o dom que eu conheço, o presente que eu conheço é o poço, e a água que eu sei é essa água aqui, de Jacó, que ele mesmo bebeu, e que ele deu para o seu gado e para seus filhos. Deu para seus animais e para seus filhos. Ela vai fazer uma série de perguntas. Olha o versículo 11. Respondeu ela, Senhor, o 12. Ela, no 11 mesmo. Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Aonde, pois, tem essa água viva? A primeira pergunta. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos o seu gado? Ela começou a conversar com Jesus. E ela começou a entender que, não, tem alguma coisa diferente. Primeiro, ela reconhece Jesus apenas como estranho. Quando Jesus começa a falar com ela, ela reconhece o sotaque, a sua forma de falar. Não, eu estou te reconhecendo como judeu. Mas agora, nesse texto, ela vê, não, esse daí não é um judeu normal. Esse daí é grande. Porque a referência que ela traz de dom que ela conhece eu conheço o poço de Jacó, e Jacó é nosso pai, ele é a nossa referência, és tu maior do que ele? Ela começou a entender que a água que ela estava falando, que as coisas que ele estava falando era algo que não era comum para ela, era algo que era superior para ela. O referência de superior que ela tinha era Jacó, mas aquele homem estava se demonstrando para ela que era maior do que Jacó, era maior do que o poço, era maior do que a água, era maior do que tudo. Aleluia! E ela começa a entender, não, tem um negócio diferente nesse homem, ele é grande. Você é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, que ele mesmo bebeu, que deu para seus filhos. Quando Jesus primeiro faz um referencial de águas, olha, a sua água, ela é limitada. Mas eu estou te pedindo uma água limitada. Mas eu quero te dar uma água viva. Ela também traz outro referencial. O dom que eu conheço é o poço, já é grande. E quem é o dono do poço é Jacó, que é o nosso pai, que ele é grande. Tu é maior do que ele. Aí Jesus responde, no versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Eu já estou com sede aqui. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Ele traz uma comparação sobre as águas que estavam ali diante dela. Olha, a água do poço de Jacó, ela é uma água que não sacia sede. Se você beber dessa água, ou qualquer que beber dessa água, ele terá que vir aqui mais vezes beber dessa água, porque essa água não vai te saciar completamente. Ela vai te saciar apenas no momento que você beber, mas você vai ter a necessidade recorrente de vir. Porém, a água que eu lhe dou, ela te dá uma saciedade completa. Ela te dá uma saciedade que você não vai precisar retornar a este poço. Você não vai precisar vir até este lugar. Aqui Jesus começa a trabalhar na vida daquela mulher segundo a sua necessidade. O horário que aquela mulher foi ao poço buscar água pode indicar tudo ou pode não indicar nada.
Mas pode, nem entre esse tudo e nada, pode indicar que o momento que ela foi, e ela foi sozinha, pode ser que aquele momento seja um horário comum de pegar água. Mas ela foi só, não era de costume as mulheres pegarem água só. Ou as mulheres foram mais cedo, ou elas foram para outro poço, porque naquela região de Sicá tinha outros poços. Talvez por qualquer motivo, ou por não querer se associar uma mulher com uma moral suja como a dela. E para ela, para a gente, quando a gente falta água na nossa casa, que a gente precisa pegar de balde, é cansativo. Imagine ela que precisava pegar para saciar a sua sede todos os dias aquela água. Então era trabalhoso, era cansativo. E talvez, não posso afirmar, mas talvez para ela também era um momento de se sentir indigna por sempre estar pegando água sozinha. Ou só foi aquela vez que ela foi só. Então, Jesus conhece a necessidade dela. Deus conhece a necessidade do coração do homem. Deus que nos criou, que nos formou, Ele sabe tudo acerca de nós. Não há nada na nossa vida que seja oculto diante de Deus. Tudo é aberto aos olhos dele, Ele conhece a necessidade da nossa alma, tanto a física e a espiritual, que nós conhecemos aqui também. E Ele, dentro da necessidade dele, Ele fala, olha, a água que eu te dou, você não vai precisar voltar aqui a buscar. E ela pensa no seu cansaço, ela pensa no seu trabalho de buscar água, e Ele vai contando mais sobre essa água. A água de Jacó, ela vai alimentar a sua sede física, mas ela não tem como alcançar a sua alma. Mas a água que eu lhe der, ela alcança a sua alma, e ali ela permanece, trazendo um gozo e uma satisfação eterna. A sua prioridade, a sua necessidade não vai te trazer satisfação. Aquilo que você reputa por bem, aquilo que você diz, não, mas eu preciso disso, talvez vai lhe trazer uma saciedade momentânea, quando você alcançar as coisas que você tanto busca, que você tanto quer. Talvez você até celebre, mas a gente sempre vai estar precisando de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, e a gente é insaciável, a gente sempre quer mais, mas Jesus está falando, não, a água que eu dou é diferente. Você vai sentir um gozo completo, uma satisfação completa, e essa satisfação é espiritual. É uma satisfação que nada nesse mundo pode dar. Nada nesse mundo, não está em uma pessoa física, não está em bens materiais, não está em coisas que você pode alcançar, não está em uma faculdade, não está em um bom emprego, aleluia. A satisfação que a tua alma necessita está, aleluia, glória a Jesus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é a fonte de água viva, aquele que pode saciar e completar a sua alma eternamente e para a eternidade. E outra, essa água de Jacó, ela é limitada, mas a água que eu te dou não, ela é inesgotável e te sustenta até a eternidade, para a eternidade. E quando ela ouve essa comparação dessa água, e uma promessa de que quem bebe dessa água, nele uma fonte, vira nele uma fonte para jorrar para a vida eterna, ela percebeu que ali havia algo especial. Só que ainda o seu entendimento estava sendo carnal. Como ela responde? Olha o versículo 15. Disse a mulher, aqui a gente pode ver muito entusiasmo da parte dela, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir a buscar. Olha no que ela pensou. Se eu beber dessa água, eu não vou ter mais sede, e nem vou precisar andar o tanto que eu ando, não sei se chegava a ser quilômetros, metros, não sei, mas com um cântaro de água que não é coisa leve, não é aqueles balde de plástico, é material de barro pesado ou de pedra, não sei. E ela disse assim, não, eu não vou precisar ter mais sede, não vou precisar mais ter esse trabalho de vir aqui, então eu quero dessa água, eu quero beber dessa água. Só que ela até se maravilhou com tudo aquilo.
Ela se maravilhou de uma água que era diferente. Ela notou que havia algo especial e que ela precisava daquilo, mas ainda faltava algo na vida daquela mulher. Jesus estava ali com a intenção de alcançá-la. A sede de Jesus era por aquela vida. A sede de Jesus era de fazer a vontade de Deus, que era pregar o evangelho, pregar a salvação para aquela mulher e salvá-la. E ela ainda estava entendendo de uma forma física e faltava uma coisa para essa mulher. Aí Jesus fala uma coisa para ela. Ah, você quer dessa água? Então, vai, versículo 16. Chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. A gente vê que mais para trás aqui, no seu diálogo, ela fala demais, né? Ela, mas como é que tu pode, sendo judeu, me dar água samaritana? Pedir água samaritana? E depois fala, Senhor, mas Senhor, tu é isso, Senhor, tudo aquilo, tu é maior do que o poço de Jacó. Ela fala quando ela vai reconhecendo as coisas, quando ela vai se maravilhando com as palavras de Jesus, com as promessas que Jesus estava fazendo. Ela foi se maravilhando, mas quando Jesus fez uma pergunta, vai, chama teu marido e vem cá, a resposta dela foi curta e abrupta. Não tenho marido. E olha o que Jesus diz para ela. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e este que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Olha, as pessoas se maravilham com a grandeza de Deus, as pessoas reconhecem a grandeza de Deus. Quando você prega o evangelho, as pessoas até ouvem e dizem verdade, Deus não é Deus maior, Deus é grande mesmo, e as pessoas entendem que Deus pode fazer algo especial na vida delas, mas quando nós tocamos em um ponto do evangelho, aí as pessoas já se travam. Ela estava maravilhada com tudo aquilo, mas faltava uma coisa, ela precisava ter a consciência do seu pecado. Não bastava ela se maravilhar com tudo aquilo, desejar aquela água, se ela não tinha a convicção, a consciência que ela era pecadora. E nós sabemos o que é que um pecador merece. Nós sabemos qual é a sentença sobre um pecador. E no afã da conversa ela queria saber outras coisas. E ela precisava, antes disso, reconhecer a sua situação diante de Deus. Aqui ela conseguiu ver a grandeza de Deus. Olha, Deus é grande. Deus, ele é maior do que Jacó. Mas quando vai no ponto do homem, quem é o homem, isso às vezes vem estridente aos ouvidos. Quando a gente olha para as pessoas e diz, você é pecadora, você é pecador. Rapidamente elas querem mudar de conversa, elas estranham, elas fecham a cara, por que não? Durante muito tempo elas ouviram que elas são as melhores coisas, que elas são coisas boas, que Deus quer ela de qualquer jeito, mas não é bem assim. Todo homem é pecador. Romanos 3 diz que todos pecaram, do 9 ao 12, todos pecaram, todos, não há um justo sequer, todos juntamente. Aleluia. E o pecado, ele faz separação dele com Deus. Está escrito que as vossas iniquidades fazem separação e o Senhor. O pecado é algo terrível. Eu sei que muitas pessoas são até amantes do evangelho, gostam de visitar a igreja, gostam de ouvir uma boa palavra, gostam de participar de um bom culto, mas Deus quer que você entenda que não basta você sentar em uma cadeira, não basta você participar de um bom culto, de você se alegrar, você precisa entender que você é pecador. E ser pecador é uma grande implicação. Pecador, conforme a palavra de Deus, é uma coisa chamada morte. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Essa é a sentença do pecador.
E quem cumpre essa sentença é um Deus que é santo, que é justo, que é verdadeiro, que é justo juiz. E se ele tem que agir conforme a lei dele, ele tem que matar este pecador. Aquela mulher estava entendendo algumas coisas, tudo bem direitinho, mas ela precisava entender o que estava sobre ela, porque quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem um filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Era isso que estava sobre ela. Mas Jesus estava mudando a disposição do coração dela por meio do seu Espírito Santo. Ele começou a trabalhar enquanto Jesus falava. O Espírito Santo ia trabalhando. Enquanto a mensagem está sendo pregada, o Espírito Santo vai movendo o coração, o Espírito Santo vai regenerando, aleluia. E Deus, quando vê ali o homem, que ele consegue entender o seu estado de pecaminosidade, ele mesmo age para que o homem entenda isso. Ele coloca lá aquela fé no coração do homem, para que o homem possa, aleluia, com coração arrependido, responder ao Senhor a mensagem do Evangelho. Me dá dessa água, eu preciso dessa água. Quando Jesus fala do pecado daquela mulher, eu sei quem você é. Você já teve 5 maridos, e esse que você tem não é seu. Aquela mulher, ela tinha um amante. Os 5 maridos, nós não sabemos como era a história desses 5 maridos. Talvez morreu algum e ela casou com outro, depois teve outro. Você vê que o samaritano, ele não seguia de fato a lei judaica, que a lei judaica era muito mais dura acerca do divórcio, mas é que os samaritanos seguiam do jeito deles. E ela estava vivendo uma vida de pecado. Ela estava tendo um amante. Ela queria dar água, mas ela precisava abandonar o seu pecado. Ela precisava entender que aquilo que ela estava fazendo traria a sua condenação. Mas quando toca no assunto do pecado, ela já veio com outra conversa. Mas aqui Deus está trabalhando, viu, irmãos, na vida dela. Mesmo que ela tenta mudar um pouco a conversa, mas Deus não perde o controle de nada. Se tem algo quando o Espírito Santo ele age no coração do homem, ainda que pareça que ele tenta escapulir de cá, mas aleluia, a ação do Espírito Santo no coração de um eleito é irresistível. Ele tenta balançar para cá, ele tenta questionar uma coisa, ele tenta questionar outra, mas na verdade é o próprio Deus trabalhando dentro de si, dentro do coração dele. O Espírito Santo vai movendo lá, vai movendo cá, aleluia, e vai trazendo ele para o centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Aí ela vai com outro assunto no versículo 19, e ela diz, olha, eu tenho ouvido que é para adorar a Deus no monte, e vocês dizem que é para adorar em Jerusalém, mas aí de fato, onde é o lugar que tem que se adorar? Ela traz um assunto não, meio que fugindo aqui, não posso deixar claramente aqui que ela está fugindo do assunto, porque o texto não estampa isso, mas aqui meio que fugindo, mas ela de fato tem interesse nesse assunto. Porque aquela conversa... O Jesus que se revelou para ela como onisciente, que não apenas conhecia ela naquele momento que ela veio buscar água, mas conhecia quem era ela, conhecia o seu passado e conhecia o seu presente. Ela tem algo diferente, ele é grande, ele me conhece. E aquilo já começa a trazer interesse também para aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus. E Jesus ensina ela qual é a maneira certa de adorar. A adoração não vai estar em um lugar. A adoração tem que ser sincera. A adoração tem que ser em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ele começa a esclarecer aquilo que estava confuso na vida daquela mulher. Ela era samaritana, ela tinha toda uma cultura diferente. Os samaritanos, eles só recebiam mesmo só o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Eles achavam que somente aquilo era a palavra de Deus. Eles aprenderam a adorar somente no Monte Gerazim. E eles viam que os judeus adoravam em Jerusalém. Então tinha uma confusão, a revelação deles era incompleta. E por isso que ele diz, olha, vocês adoram o que não conhecem. Vocês criaram seu próprio Deus, vocês adoram da forma de vocês. Mas nós judeus adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação veio deste povo, que foi o povo escolhido para isso.
E essa salvação se estende para todos. Aqui ele já começa a mostrar a difusão dessa salvação. E mostra quem é o Deus que deve ser adorado. E a forma do Deus que deve ser adorado. E quando Jesus está falando isso com ela, aquilo começa... Lembra que eu disse que Deus está trabalhando? Isso remete o coração dela acerca do Messias. Eu lembro de uma promessa. Aí o versículo 25, ela diz, eu sei. Respondeu a mulher. Que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha, você está me ensinando essas coisas, mas eu sei que vai vir um Cristo, vai vir um Messias, e ele vai nos esclarecer, ele vai nos ensinar o que a gente precisa saber. E naquele momento é que a salvação chega assim, ó, na vida daquela mulher. Jesus se revela para ela. Oh, aleluia! E Jesus não fala mais acerca de uma água, não fala mais de uma forma que ela não tinha como ela mais ficar perdida. Ele diz, eu sou. Eu que falo contigo, aleluia, glória a Jesus. E a gente vê que a salvação chega na vida dele, por quê? Porque ele não se revelou para os maiorais, para os sábios entendidos, mas apenas para os seus escolhidos. Aqui ele se revela para uma mulher, porque aquela mulher fazia parte do plano da salvação, da redenção. Aquela mulher era uma eleita, e ele diz, ei, agora que você está demonstrando que há uma esperança em você, você espera por um Messias, eu posso dizer para você, eu sou esse Messias, eu sou a salvação. Aqui a gente lembra quando Deus se revela para Moisés, quando Moisés fica sem saber o que dizer, ele diz, eu sou o que sou, aleluia. Ele se revela como o eu sou e o próprio Cristo para aquela mulher. E aí a vida daquela mulher já está diferente, a vida dessa mulher já está transformada. Aí os discípulos, quando termina esse diálogo, os discípulos chegam e olham assim, Jesus conversando com ela, mas o discípulo ficou tão admirado, o pastor, que ele não perguntou nada, ele não quis saber o que estava conversando, ele não quis saber nem o que Jesus estava fazendo, só ficou olhando. Enquanto os discípulos ficaram olhando e estavam ali perto de Jesus, aquela mulher que estava ali com aquele cântaro cheio, ela deixa o seu cântaro e ela sai para anunciar o que havia acontecido com ela para todos ali da sua circunvizinhança de Sicar e Samaria. Olha o que o texto diz, versículo 28. Quanto à mulher, ou seja, os discípulos chegaram, trouxeram a comida, mas quanto à mulher, olha o que ela fez, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela chegou até o poço, porque ela tinha uma necessidade que era encher o seu cântaro de água, saciar a sua sede e levar água para a sua casa. Mas depois que ela encontra água viva, está vendo que a promessa de Deus se cumpre, meu irmão? Aleluia! Ele diz que quem beber dessa água não vai ter mais nem sede. Foi um negócio muito rápido. Ela deixou, ela não esqueceu não, mas ela deixou aqui, ela disse, não, agora a minha necessidade é outra. Agora a minha vida tem outro sentido. Essa vidinha de pega água, tira água e está com o homem dos outros, isso daqui não é mais para mim não, eu tenho uma missão maior. Tem algo diferente agora, um sentido diferente para a minha vida. Aquela mulher da beira do tanque não existe mais, da beira do poço não existe mais. Aquela mulher que fazia tantas coisas que as pessoas não queriam nem estar por perto por causa da sua imoralidade. Essa mulher agora é diferente. Eu reconheço sim o que eu fiz, eu errei, eu pequei, mas agora que eu conheci o Messias, agora que eu conheci o Cristo, a água tu vai ficar aqui. Quando der eu volto para beber, porque ela voltou, viu? Para pegar a sua água. Mas agora eu tenho outra coisa para fazer. E o que foi que ela fez? Foi anunciar tudo o que aconteceu com ela. Olha, eu fui beber uma água ali no poço, tinha um homem lá, ele começou a falar comigo. Eu estava achando que eu estava por cima porque ele era judeu e eu samaritano, e eu achei que ele estava querendo um favor meu, mas na verdade ele queria alcançar minha vida. Ele alcançou meu coração, ele transformou a minha vida. Ele não me olhou como as pessoas da Sicar olham, ele me olhou com o olhar de Deus, de olhar de Pai, olhar de Salvador. Ele transformou a minha vida e eu não consigo mais ficar calada. Eu tenho que chamar vocês, venham ver o que ele fez, venham conhecer esse homem, aleluia.
E os discípulos ainda estão lá com Jesus, traz comida para Jesus, Jesus não está querendo comer. Eles ficam perguntando, mas o que é que está acontecendo? Alguém comprou comida para ele? Mas samaritano nem se dava com judeu desse jeito, como é que é comprar comida? E eles olham para ele, ei, moço, vou falar que nem o pastor agora, né? Ei, moço, a minha fome não é física, a minha fome é de fazer a vontade do meu Pai. Vocês não estão entendendo nada, às vezes nem discípulo entende quando Jesus está trabalhando, mas a fome de Deus, a fome de Cristo é salvar as vidas perdidas. E olha o que acontece mais à frente, para a gente finalizar aqui. Olha o versículo 39, vamos ler junto aqui, 39 até o 42. Eu sei que essa mulher saiu pregando. E ela vai. Como? Virou missionária. Hã? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha para isso. Em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, olha que declaração aqui. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Enquanto o judeu ainda estava naquela visão limitada, ele só vai salvar judeu, só vai salvar judeu. Mas quando os samaritanos foram alcançados por essa mensagem, ele diz, não, o negócio não é só para judeu, o negócio não é só para samaritano, esse homem é o Salvador do mundo. A sua grandeza é muito maior do que regional, a sua grandeza ela é eterna, ela é global, ele é o Salvador deste mundo. Olha que o testemunho daquela mulher serviu até para atrair. Mas só quem pode salvar é a própria palavra de Deus. É o próprio Jesus. Aquilo que Deus fez na sua vida, sim, é bênção. Você vai contar, você diz assim, Deus fez isso na minha vida. Mas quem vai salvar é a experiência pessoal com Cristo Jesus. Então quando você falar o que Deus fez na sua vida, não deixe de falar o Evangelho, a mensagem dele. Porque é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que capacita o morto para a vida, para começar a crer, aleluia, para confiar em Deus e confiar em Jesus como Salvador da sua alma. Ele fez uma promessa para aquela mulher. Aquele, porém, versículo 14, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela saiu de uma vida de necessitada. Ela tinha aquela sede todos os dias. E ela passou a ser uma fonte que jorrava para a vida eterna. E Jesus quer fazer de você essa fonte. Eu não sei como é a sua vida. Não conheço o seu passado. Não conheço o seu presente. Mas eu conheço um Deus que conhece o seu passado, o seu presente, e tem poder para mudar o agora e o seu futuro. Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder, aleluia, para preencher a necessidade da sua alma. Talvez o que te faz até querer conhecer a Deus ou querer buscar a Deus é uma necessidade física. Talvez você quer buscar a Deus por causa de um problema. Talvez você quer buscar a Deus por causa de uma situação na família, algo que está ocorrendo. Essa é a sua necessidade, mas a necessidade de Deus é maior. Ele quer você, Ele quer a sua vida. Ele quer fazer de você um instrumento para a glória do nome dEle. Aleluia. Jesus, Ele permanece transformando vidas.
Eu sou uma vida transformada pelo Evangelho. Você é uma vida transformada pelo Evangelho. Mas Ele não te transformou para você permanecer seguindo aquela sua mesma rotina. Pega água, tira a água, leva água para casa. Ele te salvou para você ser fonte na vida de outras pessoas. Ele te salvou para você ser um porta-voz do Evangelho. Para você ser boca de Deus na terra. Para você anunciar que o Messias, Ele voltará. Ele veio e Ele voltará para buscar os que nele esperam. Aleluia. Há um Salvador. E Ele quer salvar a sua vida. Ele veio para te salvar dos seus pecados. E através de você alcançar muita gente. Se coloque de pé nesse momento.